Fala galera, beleza? Caveira de volta na área trazendo um review retrô. E no vídeo de hoje eu trago um dos maiores clássicos de toda a animação japonesa, sem dúvida alguma, que é Yu Yu Hakusho. Contando a história de Yusuke Urameshi, um jovem delinquente de 14 anos que surpreende a todos ao se sacrificar para salvar um garotinho de ser atropelado. Ato esse que impressiona o mundo espiritual, que acaba recrutando o rapaz para ser um detetive em casos que envolvem espíritos. Capeta. Sem mais demoras, bora lá! Olá. Agora, irei ler um lindo poema para vocês. O corre-corre da cidade grande. Tanta gente passa. Estou só. O vento passa pelo campo e traz uma lembrança sua. Estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Mas sei me decidir, porque eu cresci. Sou forte. Estou pronto. Estou pronto a lutar. Vem tranquilo, vem tranquilo. Este é o canal do Caveira Vlogger e este é mais um Review retrô. Bonito do cabrunco mesmo. É o homem da minha vida mesmo. Emotional damage. Clássico shonenzão de luta, tendo grande influência do folclore japonês e do budismo. Temos aqui os yokais, espécies de demônios e não necessariamente malignos, o mundo espiritual, o Makai, que seria o inferno, entre diversas figuras de lendas e mitos que circulam no meio dos animes comumente. Tendo inclusive, além do Yu Yu Hakusho, inúmeros animes da própria época mesmo que já abordava esses temas. Sendo um dos grandes responsáveis por definir um padrão de qualidade na maneira de contar uma história shonen, fugindo do clichê de arcos que se repetem incessantemente. Aliado a isso, temos um elenco de personagens muito carismáticos que, desde o protagonista ao personagem mais simples, trazem personalidades muito marcantes e com backgrounds ricos e cheios de detalhes. Para os mais jovens, seja difícil de entender o quão marcante foi Yu Yu, principalmente para o público brasileiro, e é comum que essa galera não entenda o contexto da qual o anime foi exibido aqui. Aquele salgado ali é do que, meu nobre? Flango! Me vê um. Fome? Lembrando que ele passou na falecida Rede Manchete lá em meados de 1997. Nessa época, a internet, pelo menos no Brasil, era quase que inexistente. E animes e mangás não eram algo mainstream como é hoje no meio dos jovens. Era até tido como algo vergonhoso e coisa de virgão que não pega ninguém. Meio que isso não mudou muito, né? Mas enfim. Ele é um merda, coitado. Triste. Sendo que após inúmeras reprises de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Shurato e Samurai Warriors... Cheirão de veiaria da porra, bicho. Criou-se essa estigma aí de que anime é desenho japonês de lutinha. E isso tudo vem dessa época, né? Basicamente era apenas esse estilo de anime que era trazido pra cá. Já nesse período a gente tem uma estagnação com tantos títulos do mesmo tipo, eis que Yu Yu Hakusho vem e dá um sopro de renovação a isso. Trazendo tudo que eu já mencionei, tendo um protagonista fugindo do tradicional bom mocismo que tínhamos como exemplo até então, e levar em consideração que a gente só tinha a televisão como base de comparação, então se não passava na televisão a gente basicamente não tinha muito por outros meios aonde buscar, né? Não tinha internet pra gente ver outros animes basicamente. E em comparação ao Seiya, por exemplo, que é uma tábua, carisma, né? O Yusuke esbanja simpatia, samba no pé e alegria de sobra. Eu sou o melhor. Aliado a isso, a dublagem brasileira, dirigida pelo Marco Ribeiro, que é quem dá a voz ao Yusuke, cheia de gírias e termos brasileiros, definiu um padrão de dublagem e uma ousadia de fato na localização de uma obra. Yu Yu Hakusho foi o mais brasileiro dos animes já exibido. Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Caralho, cuzão! Fato tão marcante e importante que é essa dublagem, que anos depois, tanto a Netflix, Crunchyroll e
Funimation, serviços de streaming de uma maneira geral, tentam emular isso em suas obras. Às vezes saindo coisas boas, como One Punch Man e Jujutsu Kaisen, e por outras trazendo até alguns trabalhos um pouco incômodos, como o que aconteceu na animação Desencanto. A gente traz também alguns exemplos ruins de jogos, como o próprio Cyberpunk, que tem um meme a cada frase. Parece até um vídeo do Caveira, mas enfim. Além de tudo isso, a gente também tem aqui as aberturas e encerramentos que tiveram uma banda contratada especialmente para adaptá-las para o português, em versões que não apenas traduzem as letras, mas sim adaptam o sentimento que as canções passavam no original. Em entrevista, o cantor Luigi Carneiro, que fez parte dessa banda, disse que a produção das músicas foi executada como se estivessem gravando um álbum de fato, coisa que de cabeça, sinceramente, eu não lembro de ter ocorrido após isso. Teve a versão brasileira de Digimon, mas, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali... É horrível isso. Horrível. 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 Me faz mal. Nojo! E é algo até, de fato, meio que impensado para os padrões de hoje em dia, por exemplo. Dificilmente a gente vai ver um anime tendo uma banda contratada só para adaptar todas as suas músicas de aberturas e encerramento, né? Como eu pretendo seguir com os reviews por um tempo, eu vou falar de cada música do anime conforme for avançando os episódios. Apenas para concluir essa parte, aqui temos o contexto histórico que explica o porquê de Yu Yu Hakusho ser tão importante e marcante para os otakus brasileiros dessa época. Você entendeu, velho? Adaptado do mangá de um dos caras mais geniais, Yoshihiro Togashi, mangá que teve um final bastante polêmico, que no meu ponto de vista complementa bastante com o final do anime, além, é claro, dos OVAs. O Yoshihiro Togashi, que era um cara, até uns tempos atrás, um pouco complicado de se lidar, já que a publicação do mangá aqui no Brasil, a primeira vez que o Yu Yu Hakusho foi publicado, acabou sendo interrompida porque ele não queria mais que Yu Yu Hakusho fosse comercializado em lugar nenhum. Fato que levou alguns anos até que ele mudasse de ideia, o mangá acabou voltando a ser publicado normalmente. Fora também que os fãs de Hunter vs Hunter também sofrem bastante com os hiatos quase que intermináveis do mangá, apesar que nesse caso trata-se mais de questão de saúde, né? E a gente acaba tendo que respeitar a decisão do cara, já que ele já tem os seus 55 aninhos atualmente. Já teve diversos problemas de saúde durante a produção do mangá de Yu Yu Hakusho. Querendo ou não, ele tem cacife, né, para peitar a indústria e dizer que ele vai fazer a hora que ele quiser. Então assim, a rotina de um mangaka é bastante sacrificante, né? Mesmo hoje em dia com a galera expondo bastante, mas imagina na época do Togashi devia ser muito mais complicado. Minha vida é muito difícil. Vale também o destaque que além de Yu Yu Hakusho, como eu falei, ele foi o criador de Hunter vs Hunter e do ótimo Level E, que tem adaptação em anime, que o mangá também foi lançado aqui no Brasil. É uma obra mais curtinha, tem um final redondinho ali, bem legal, bem bacana, bem maneiro também. Foda. Da parte técnica temos um anime de 1992, reassistindo até para fazer o vídeo aqui eu percebo que os dois primeiros episódios possuem diversos erros em relação ao corpo dos personagens e alguns quadros e modelos são realmente bem feios, né? Fora que lembrando, obviamente, por ser um anime de 92, uma quantidade grande de episódios, existe uma oscilação de qualidade com o decorrer do anime. Então momentos mais importantes tendem a ter uma melhor animação do que momentos mais descontraídos e sem grande importância na história. O episódio 3 já tem uma animação e traços muito melhores, com o estilo já conhecido do público e que ficou marcado na memória. De fato, mesmo assim, é um ótimo anime tecnicamente falando e não é necessário nenhum esforço para assisti-lo mesmo hoje em 2022. No mais, a parte sonora remete bastante ao estilão dos anos 90, tanto em efeitos sonoros quanto na trilha sonora, mas até como eu falei, com o decorrer dos reviews e com o decorrer dos episódios eu devo pontuar melhor essa parte. Outro ponto que eu quero abordar em relação à parte técnica, tanto para o mangá quanto para o anime, vem do fato da variação de cabelo do Yusuke, que pode parecer um detalhe bem bobo, mas para mim é extremamente marcante, já que normalmente ele é visto com o cabelo penteado para trás, ali com gel, mas por diversas vezes seu cabelo aparece também desarrumado, cobrindo a testa ali e tal. Particularmente não lembro de nenhum personagem que possui essa variação visual, e como eu falei, é algo ínfimo, mas dá uma característica marcante ao protagonista do anime. Vindo pelo complicado estúdio Pierrot, já que eles conseguem entregar coisas maravilhosas e coisas bizarras, e isso por muitas vezes no mesmo anime, sendo marcado quase sempre por sua inconsistência na qualidade das adaptações. Apesar disso, comercialmente falando, é um dos estúdios com um dos melhores scouts quando diz respeito a escolher obras que podem virar grandes franquias, tendo em vista que seu catálogo possui, além de Yu Yu Hakusho, obviamente, alguns fenômenos de marketing e comerciais como Naruto, Tokyo Ghoul, Black Clover e Bleach.
Que piada velha. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. O Pierrot também é um dos estúdios mais antigos e renomados de todos os tempos, sendo fundado por ex-membros do Tatsunoko e da Mushi Productions, dois dos estúdios responsáveis pela base da animação japonesa moderna, sendo que eu falei deles bastante lá no meu primeiro review de Dororo. Dá uma conferida lá que tá muito legal. Ainda na parte da produção temos a frente do anime Noriyuki Abe, que hoje soma mais de 30 anos de experiência em diversas funções no ramo da animação. Como destaque final antes de ir para os acontecimentos desses 5 primeiros episódios, eu não posso deixar de falar da adaptação em live action que vai vir pela Netflix com previsão para 2023, já que assim como o recente Cowboy Bebop, que também teve um live action, Yu Yu possui um sucesso muito grande no ocidente, o que é atrativo comercialmente falando para o serviço de streaming. Tendo em vista as diversas escolhas duvidosas feitas pela adaptação do live action de Cowboy Bebop, que me enganou bastante com os trailers, mas com o decorrer dos episódios foi me decepcionando pouco a pouco. E cara, na moral, apesar de todos os pontos negativos que falaram, o que me incomodou no Cowboy Bebop foi o Vicious ser um completo bunda mole. No anime, quem assistiu sabe que ele é o vilão. Enfim, nessa adaptação, além do visual, a maneira como eles adaptaram ali pra caracterizar o ator, como a própria personalidade do personagem ficou muito ruim. Eu estou nervoso! Então, levando isso em consideração, dá pra ter muito receio do que está por vir desse live action de Yu Yu Hakusho. De qualquer maneira, mesmo que seja uma porcaria, o ponto positivo que a gente pode tirar é que provavelmente com a vinda desse live action, podemos esperar que a Netflix também traga o anime original pro seu catálogo. Já que eles fizeram isso um mês antes de lançar o live action de Cowboy Bebop, eles tinham colocado o anime ali completo em seu catálogo. Oi, Letícia, né? Como o Yu Yu é um anime meio antigo, é até bem complicado achar ele na internet, então a gente pode ter isso como ponto positivo, como uma esperança, né? Que mesmo que o live action do Yu Yu não seja bom, pelo menos a gente vai ter o anime para assistir em uma plataforma bacana ali. Sendo assim, vamos aos acontecimentos dos 5 primeiros episódios. Por mais que seja um anime antigo, vale destacar que teremos spoilers aqui. Só antes de ir para a parte de spoilers, gostaria de anunciar que o canal do Caveira fez uma parceria com o Peter do Ei Nerd. Então eu vou passar uma pequena propaganda aí sobre o curso maravilhoso do Peter para vocês comprarem e se tornarem grandes youtubers de sucesso, assim como o nosso amigo Peterzão. Fique com a propaganda e depois temos a zona de spoilers. Eu estou querendo dizer que eu posso te ensinar a ser simplesmente melhor que o ótimo. Eu tô pronto pro que der e vier. Tá disposto a se sacrificar? Eu tô disposto. Tá disposto a trabalhar duro? Eu tô disposto. Tem 50 pratas? Eu tenho 40. Então serve, 40. Te deixa entrar com um adiantamento. Agora vai lá ver o equipamento. Aqui, ó. Pode precisar. Vai. Se não conseguir, a culpa é sua. Etc. Pirou a inter... Basicamente, os 5 primeiros episódios cobrem o que podemos chamar desse micro-arco da ressurreição do Yusuke. Logo no começo do primeiro episódio, o Yusuke morre para salvar uma criança de ser atropelada e relembra seus dias antes do ocorrido. Destacando que o Yusuke é alguém extremamente problemático, vindo de um lar com uma mãe alcoólatra em uma sociedade extremamente opressora e rígida, onde ele não se encaixa por não estar nos padrões acadêmicos de sua escola. Inclusive gerando muito rancor por parte de um grupo de professores que, ao invés de acolher e entender o rapaz, né, as dificuldades que ele passa ali, os caras só reprimem ele e foda-se, basicamente, afastando ele cada vez mais. Esse é um conceito bem interessante, e se a gente pegar bastante na época, inclusive que Yu Yu Hakusho foi feito, seja o mangá ou o anime, enfim, né? Mas pegando como base até o Togashi, um japonês, então ele viveu esse mundo acadêmico do Japão, que é um lugar bem rígido, né? Culturalmente o Japão é bem rígido com seus estudantes, né? As pessoas elas têm que seguir aquele padrão, têm que seguir aquele molde do que a sociedade japonesa espera, senão o cara é totalmente excluído. E isso é numa época que não havia espaço algum para diálogo e nem nada. Se a pessoa não se adequa ao que a sociedade acha certo, eram excluídos e foda-se, tá ligado? É um ponto que a gente vê em vários animes que retratam o ambiente escolar, né? O mais recente Tokyo Revengers, mas o Slandunk também coloca isso. O GTO também fala bastante disso, né? Dessa questão de como o jovem no Japão ele é bastante reprimido e pressionado pela sociedade. É um ponto bem interessante. エウベジョナテブオークエルズファラムソブルオージョベン N イーセルオージョベンのジャパウンなんかレバド AS リオ
A gente tem então a morte do Yusuke e toda a sua interação com a Botan, que acaba explicando que ele surpreendeu o mundo espiritual com a sua atitude. A sequência do velório mostrando a Keiko, o Kuwabara e a mãe dele, além do professor Takenaka, um personagem que eu até tinha esquecido que existia, mas que nesse começo tem uma ligação muito importante com o Yusuke, é uma parte bem emocionante, porque ele achava que ninguém se importaria com ele, e essa sequência acaba por mudar o pensamento dele sobre isso. Aqui, ao longo dos 5 episódios, temos basicamente o Yusuke às voltas com a Botan e com um ovo, que deve ser energizado com pensamentos bons, ou o Yusuke seria devorado por um monstro que sairia desse ovo e tal. O meu ovo! Então essa parte, ela tem o Yusuke ali tentando ajudar todo mundo, tentando fazer o seu corpo se manter vivo, né? E aí o Yusuke entra dentro do corpo do Kuwabara, a Keiko aparece bastante, ela tem uma parte muito importante nesse arco aí, correndo para evitar que o corpo do rapaz pegue fogo em um incêndio lá e tal. E trazendo de destaque 2 cenas que são bem legais mesmo, uma onde a mãe do Yusuke diz pra Keiko que sonhou com ele derrotando demônios do inferno, né? Que é quase que um sonho meio premonitório. E quando o Yusuke ajuda o Kuwabara a estudar no sonho do Kuwabara, né? Mostrando ali a amizade que os dois têm, mesmo que de uma maneira bruta, né? A amizade de 2 alfas, basicamente. Mas é algo bem bacana, que une os 2 personagens de uma maneira geral. É uma sequência bem bonita também. Tô cheio de fome, que o caralho! Toda vez que quer ficar fazendo isso, rapaz, tô com fome! Mas nós comemos salgado ali. Cada pessoa viver com salgado, te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Geralmente quando eu vejo o pessoal falando de animes assim antigos e tal, eles costumam dizer que o ritmo era mais lento, né? Ou alguma coisa do tipo assim. Mas pelo menos a minha sensação reassistindo, com a minha cabeça de hoje em dia, foi sentir um anime com um ritmo bem agradável. Fora que genuinamente, muito graças à dublagem brasileira, eu me peguei rindo de diversas piadas e situações. E não aquela risada que você dá assistindo stand-up quando você acha engraçado, mas nem esboça uma reação mesmo. Não sei se só eu que sou assim, mas enfim. Não tem graça, cara. Mas esses 5 episódios são bem engraçados mesmo. Escuta aqui, o seu salva-vida de aquário. E também bem emocionantes, de fato. Os caras conseguiram dar um tom dramático muito bom, e isso era uma coisa que já tinha fugido da minha memória. Como a parte dramática do Yu Yu Hakusho é muito boa. Além disso, os episódios servem bastante para construir bem a personalidade do trio inicial de protagonistas e inclusive a relação dos 3, o que é bom, porque gera a familiaridade do público com os personagens. Lembrando que essa parte no mangá é bem mais longa, com muito mais histórias do Yusuke ajudando as pessoas ali, do bairro dele, onde ele morava e tal. Obviamente no mangá ajuda muito mais a criar esse laço com o personagem, mas aqui no anime, mesmo tendo apenas essa missão de fazer o Yusuke reviver, cumpre bem esse papel de criar os laços e de familiarizar os personagens. Como conclusão, com a ajuda de todos, o Yusuke volta à vida. No 5º episódio mesmo ele acaba se tornando detetive espiritual após ajudar o Kuwabara a salvar o seu gatinho. E temos então os próximos episódios trazendo o caso que introduz os outros membros do que são o Riei e o Kurama, mas isso fica para um próximo vídeo. Qualquer outra observação sobre a história e tudo mais, até a parte da abertura e encerramento e parte da trilha sonora, eu vou deixar para os próximos vídeos mesmo. Já finalizando, conforme eu disse no começo, eu pretendo continuar a fazer reviews de Yu Yu Hakusho por mais alguns episódios e eventualmente até de outros animes antigos, talvez até Cavaleiros do Zodíaco, né? E animes também não tão antigos, mas mais underground, como o Monster. Porém, como vocês sabem, cara, o YouTube é complicado, ele não recomenda vídeos, se não for um assunto que é o assunto do momento, ele não recomenda e foda-se. Então se você quer esse tipo de vídeo com animes mais antigos e tal, não esquece de comentar, compartilhar, né? Compartilhar em todo lugar possível, indica para os amigos e tal. Assiste o vídeo até o final. Quando for comentar, tem que ser um comentário que seja relacionado com o assunto do vídeo, no caso, obviamente, o Yu Yu Hakusho. Porque se você comenta alguma coisa que não é relacionada ao assunto do vídeo, o YouTube simplesmente apaga automaticamente e não tem muito o que fazer. Mas então é isso, se você quer mais vídeos desse tipo, me ajude a continuar com os reviews de Yu Yu Hakusho com a hashtag #ContinuaYuYu. Olha só. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!